Olá, eu sou Maria Ivelônia, estou como secretária nacional de assistência social no Ministério da Cidadania. Estou aqui para dar as boas-vindas a todos vocês, gestores municipais, gestores estaduais, todos os profissionais do SUAS, cumprimentar todos os parceiros, a sociedade civil, todas as pessoas que nos acompanham nesse apoio técnico, um apoio técnico que hoje traz um tema tão sensível, mas tão importante, que é o acolhimento familiar. Quero também cumprimentar e agradecer por toda a dedicação a esse apoio técnico, ao nosso Daniel Iório, que é o diretor de proteção especial. Também cumprimentar a Juliane, nossa coordenadora geral, aqui também no Departamento de Proteção Especial e responsável pelo tema. Cumprimentar Ana Angélica, que é nossa assessora e que tanto tem contribuído para a garantia de direitos de crianças e adolescentes. Cumprimentar também e agradecer doutora Luciana Pérez, que é a nossa consultora e que tem contribuído bastante no sentido de levantamento de dados, no sentido de elaboração de estudos. O agradecimento a todas as pessoas envolvidas nessa demanda e especialmente na organização desse apoio técnico. Nós sabemos do nosso compromisso enquanto Secretaria Nacional de Assistência Social e nós temos sim buscado dar todo o apoio a estados e municípios. O apoio técnico de hoje, ele traz um tema muito sensível, mas um tema que precisa ser debatido. Nós temos ao longo da história visto o acolhimento institucional para crianças e adolescentes. Nós sabemos da importância, mas sabemos também que hoje, baseado em estudos, nós precisamos avançar aqui no Brasil no que diz respeito a acolhimento familiar. Nós temos estudos em vários países que já demonstram o quanto traz de favorecimento ao desenvolvimento de crianças e adolescentes está em um acolhimento familiar. O nosso esforço primeiro é o esforço de manter nossas crianças e adolescentes com suas famílias. E por isso temos investido bastante na busca pelo fortalecimento familiar e comunitário. Mas uma vez não sendo possível esta criança, esse adolescente, estar num ambiente com a sua família ou com a sua família extensa, nós precisamos pensar em alternativas que tragam o mínimo de consequência a esse desenvolvimento. E nós temos acreditado, ali orientados por meio de estudos, que essa melhor opção é o acolhimento familiar. E é por isso que nesse apoio técnico nós estamos aqui para trabalhar esse tema e assim sensibilizar todos, porque esta é uma missão de todos. Cuidar de crianças e adolescentes precisa ser um trabalho coletivo, precisa ser uma soma de esforços. E é por isso que contamos com todos vocês que estão na ponta, que estão na atuação, contamos com a sociedade civil organizada, todos têm um papel primordial para que possamos oferecer um espaço favorável para crianças e adolescentes. E é por isso que esse apoio técnico, ele traz aqui o intuito de trocas de experiências, de demonstração de dados, para que possamos embasar nosso trabalho e que possamos, em pouco tempo, ver o crescimento no Brasil da alternativa de acolhimento por meio do serviço de família acolhedora. É um atendimento mais individualizado, é um acompanhamento que nós acreditamos que favorece por esse período em que a criança precisa ficar afastada da sua família ou até ter uma família substituta. Acreditamos que a família acolhedora é um espaço confiável para esta criança estar, é um espaço em que nós temos famílias que são devidamente cadastradas, famílias que são devidamente capacitadas para compreender que elas são ponte nesse processo.
no processo em que a criança ou retorna para sua família de origem, uma vez que essa família já tenha sido orientada e preparada para esse retorno, ou ponte no sentido de que essa criança vai agora para uma família substituta, família esta também devidamente acompanhada e preparada para receber essa criança ou esse adolescente. Então, eu quero também aqui fazer um cumprimento muito especial ao meu amigo, secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Maurício Cunha, que compreendeu e que defende crianças e adolescentes e compreendeu a importância desse trabalho conjunto. E é por isso que esses dois ministérios, o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, em apoio ao Ministério da Cidadania, estamos juntos para pensar em alternativas de sensibilização e de propagação da importância do serviço de família acolhedora como uma opção de acolhimento familiar, para que possamos ter um melhor ambiente para as nossas crianças e adolescentes. Desejo um excelente evento para todos vocês, que seja um espaço de muito aprendizado e que seja um espaço realmente para que nós possamos sair daqui com esse compromisso de avançar com a política de defesa de crianças e adolescentes aqui no Brasil. Muito obrigada e um bom evento. Olá pessoal, eu sou Maurício Cunha, secretário nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Em nome da secretária Maria Velônia, eu saúdo a todos os profissionais da Rede SUAS, que são atores fundamentais para garantir os direitos de crianças e adolescentes à convivência familiar e comunitária. Destaco a importância de uma abordagem intersetorial para fortalecer o acolhimento familiar no Brasil, ampliando a sua oferta e permitindo que mais crianças e adolescentes sejam beneficiados por essa modalidade de acolhimento. O artigo 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente preconiza que toda criança e adolescente tem o direito de se desenvolver no seio de sua família e de sua comunidade, e de forma excepcional em família substituta. Ainda, a família é considerada pela Constituição Federal a base da sociedade, e não por acaso é a primeira instituição a ser convocada a promover de maneira prioritária os direitos infanto-juvenis. Contudo, para o cumprimento dessa importante função, também é imposto ao Estado o dever de realizar uma intervenção protetiva junto à família. Desse modo, diante de eventuais vulnerabilidades sociais ou pessoais que possam impactar na capacidade da família de exercer plenamente a sua função protetiva, o Estado brasileiro normatizou a priorização de ações que proporcionem a sua inclusão em programas de auxílio e proteção, visando a superação de tais dificuldades. Com o intento de reforçar essa concepção, garantindo assim o direito à convivência familiar e comunitária a todas as crianças e adolescentes, mais tarde, a Lei 12.010 de 2009 dispôs que a intervenção estatal, em observância ao disposto no caput do artigo 226 da Constituição Federal, será prioritariamente voltada à orientação, apoio e promoção social da família natural, junto à qual a criança e o adolescente devem permanecer, ressalvada absoluta impossibilidade demonstrada por decisão judicial fundamentada. Portanto, considerando os efeitos danosos ao desenvolvimento de crianças e adolescentes, o afastamento do convívio familiar como medida de proteção requer a observância de dois princípios basilares, quais sejam a excepcionalidade e a provisoriedade, sendo importante frisar que, de acordo com o artigo 23 do ECA, a falta ou carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou suspensão do poder familiar. Assim, verificadas condições que justifiquem a suspensão do poder familiar, conforme o artigo 24 do ECA, e havendo a necessidade de encaminhamento da criança ou adolescente para o serviço de acolhimento,
é previsto a priorização de acolhimento na modalidade familiar, justamente em razão do reconhecimento dos impactos de tal medida protetiva e do contexto familiar enquanto espaço prioritário para a permanência de crianças e adolescentes. Apesar dessa determinação legal de predileção em relação aos acolhimentos na modalidade familiar, os programas de acolhimento familiar apresentam ainda uma baixa cobertura. Em que pese o número de famílias cadastradas estar crescendo, estar aumentando no nosso país ao longo do tempo, o número de famílias ainda é tímido, de modo que o diagnóstico sobre o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento de 2020, elaborado pelo CNJ, revelou, até maio de 2020, que apenas 4% do total de crianças e adolescentes em acolhimento estavam, de fato, em famílias acolhedoras. Dessa maneira, urge a necessidade de avanço em iniciativas que contemplem e fortaleçam essa política, a fim de diminuir a distância entre a lei e a prática. Nós, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, estamos juntos com o Ministério da Cidadania para avançar e fortalecer os programas de acolhimento familiar. E é em nome dessa mobilização intersetorial nacional que convidamos todos a caminharem juntos nessa empreitada pelas crianças e pelo futuro. Muito obrigado. Obrigado, secretária nacional de assistência social, Maria Velônia. Muito obrigado, secretário nacional dos direitos da criança e do adolescente, Maurício Cunha, por fazerem aqui a abertura do nosso evento e todas essas palavras aqui para a nossa rede. Meu nome é Daniel Iório, eu sou diretor do Departamento de Proteção Social Especial e venho aqui só dar umas breves palavras para vocês sobre a importância deste apoio técnico para a gente. Como vocês sabem, as famílias acolhedoras são um serviço tipificado do SUAS, que, no entanto, a gente ainda tem desafios na sua implementação. Então, o que eu acho fundamental de que esse serviço tenha que ser expandido na nossa rede, que toda a nossa rede conheça cada vez mais, não só os técnicos, mas os decisores também, são as vantagens que esse modelo de acolhimento no âmbito de famílias apresenta frente ao acolhimento no âmbito de instituições. Eu acho que as duas principais vantagens que a gente vê nesse modelo a primeira óbvia promoção do direito da criança e adolescente ao direito à convivência familiar e comunitária, né, principalmente por duas questões, que é a atenção individualizada à criança e adolescente e a possibilidade de se desenvolver vínculos afetivos, principalmente aí nas tenras idades, nas idades mais jovens, né? Mas isso serve para toda a trajetória, para todas as crianças e adolescentes, né? Então, esse é o meu recado muito breve. Vocês vão ver que a gente vai desenvolver esses temas aqui ao longo do nosso evento e agradeço muito todos vocês que disponibilizaram um pouco do seu tempo para estarem aqui conosco, estarem se qualificando em mais essa nossa entrega aqui conjunta do Departamento de Proteção Social Especial e do Departamento de Gestão do SUAS. Que tenhamos todos um bom evento. Muito obrigado. Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Meu nome é Juliane Santos, atuo na Coordenação Geral dos Serviços de Acolhimento do Departamento de Proteção Social Especial da Secretaria Nacional de Assistência Social e, dentre tantos assuntos relevantes na nossa área, nós selecionamos esse tema para tratar com vocês hoje, voltado ao acolhimento familiar para crianças e adolescentes. E gostaríamos de compartilhar um pouco com vocês da nossa agenda de trabalho. Vou projetar aqui a apresentação para seguir aqui a programação. Bom, qual é o nosso principal objetivo hoje? Nós vamos trazer os resultados da pesquisa realizada entre os meses de dezembro de 2020 e fevereiro de 2021, que teve a participação de gestores municipais e técnicos dos serviços de acolhimento familiar para crianças e adolescentes, né, existentes no Brasil. E essa pesquisa ela tem nos subsidiado em construções de materiais de orientação, né, para qualificar e ampliar essa oferta em todo o território nacional.
E já aproveito para externar o agradecimento a todos os profissionais que se dedicaram, que se disponibilizaram, que empenharam, né, sua energia e tempo nessa participação, tanto do questionário quanto das entrevistas que foram aplicadas. Então, muito obrigada a todos que tiveram essa participação. E também agradecer às parcerias das instituições que viabilizaram a realização desta pesquisa. E por que dessa pesquisa? Por que falar da importância do acolhimento familiar? É importante a gente buscar esse histórico desse processo da institucionalização no Brasil e também entender, buscar o que as recentes pesquisas, principalmente as pesquisas internacionais, têm mostrado a esse respeito. Mas antes de falarmos da importância dos serviços de acolhimento, nós deixamos aqui um registro em relação à importância da manutenção da criança e adolescente no seio familiar, né, com sua família, que não seja a família de origem por necessidade de afastamento da família de origem, que essa rede de atendimento ela possa buscar a sua família extensa, a sua família afetiva e viabilizar a manutenção dessa criança com os vínculos familiares, né, preservar esses laços familiares. Não sendo possível, não encontrando, não havendo esse amparo da família extensa ou família afetiva, sendo de fato necessário o acolhimento, o que nós temos ofertado para essa criança e adolescente? O que essa rede de acolhimento pode proporcionar para os cuidados dessa criança e adolescente? Para isso, a gente faz uma busca aqui, uma compreensão das questões históricas, né, da tradição da oferta de atendimento, a oferta por filantropia, por ações beneficentes, a cultura da institucionalização, portanto, a gente entender, né, desse processo, dessa origem, isso não está apenas no passado, ainda vivemos e nos deparamos com a cultura da institucionalização no país, né, de vários públicos. Nós temos registro, né, das instituições totais, do atendimento massificado, trabalhadores sem a devida qualificação, abrigo como se fosse o melhor para a criança, né, e não dando a importância para a manutenção da família, para a manutenção dos vínculos familiares. E o que a gente acaba vendo desses registros históricos é uma revitimização, uma violação de direitos ao invés de proteção e garantia de direitos dessa criança e do adolescente. Então, desse percurso histórico de serviços de acolhimento, nós temos aqui, né, desde o registro da roda dos expostos, passando pelo Código de Menores, até que a partir da nossa Constituição Federal, nós passamos a ter aí a criança e adolescente como sujeito de direitos, como prioridade absoluta na nossa agenda de política pública, e o direito à convivência familiar comunitária como direito fundamental, né? E então a gente sai aqui da perspectiva do Código de Menores, que é necessário institucionalizar o menor em situação irregular para proteger a sociedade, e passamos a ter um olhar de que essa criança e adolescente em vulnerabilidade, ele tem necessidade de ser protegido, necessidade de ter seus direitos garantidos, e aí a gente passa a ter uma nova construção do atendimento dessa criança e adolescente nas nossas normativas, né? A partir disso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos aí outros marcos regulatórios, normativas legais, né, que vêm para essa construção e aprimoramento e evolução da política pública, na perspectiva também da evolução da Política Nacional de Assistência Social, o Sistema Único de Assistência Social, e até que chegamos aqui no processo de reordenamento dos serviços de acolhimento para criança e adolescente, que é um marco importantíssimo para várias adequações nesses espaços, né, das instituições que ofertam o serviço de acolhimento
para a criança e adolescente. Então, nós já tivemos um avanço considerável em todo esse processo, né, a partir de todas essas nossas normativas, mas como todo o processo e a necessidade de estarmos sempre aprimorando e avançando, nós temos, então, a partir de experiências e pesquisas internacionais, importantíssimas sinalizações, demonstrações e comprovações científicas de que precisamos avançar muito mais para, de fato, garantir o pleno desenvolvimento dessa criança e adolescente que precisam, né, e que passam por esse processo de afastamento da sua família de origem. E o que a gente vai demonstrar aqui, principalmente citando, né, um pouco dessa pesquisa que foi do Programa de Intervenção Precoce de Bucareste, que teve início em 2001 e ainda está sendo realizada, e foi o primeiro estudo na área da assistência social que focou nos efeitos de diferentes formas de acolhimento na vida de crianças. Então, esses 3 neurocientistas que são os responsáveis por este programa, né, que são os coordenadores deste programa, eles têm apresentado a cada tempo resultados dessa pesquisa e o quão intenso, denso e relevante são esses resultados. Então, a pesquisa, ela basicamente, né, ela fez aqui uma comparação no desenvolvimento de crianças vivendo em instituições de acolhimento, vivendo em famílias acolhedoras e entre aquelas que nunca foram institucionalizadas. A pesquisa também possibilitou o estudo aprofundado de diferentes dimensões do desenvolvimento humano e revelou que crianças abrigadas por tempo prolongado teve significativos déficits cognitivos, né, e além também de problemas psicológicos, graves danos no desenvolvimento neurológico das crianças. E foi demonstrado, foi comprovado que para cada ano institucionalizada, principalmente entre 0 e 3 anos, a criança tem um atraso de aproximadamente 4 meses em seu desenvolvimento. Mas também foi comprovado que aquelas crianças que passaram pela família acolhedora, elas tiveram os resultados muito semelhantes às crianças que nunca foram institucionalizadas. Então, um dado importantíssimo esse, né? Quando temos aqui a comparação de crianças que tiveram a sua evolução dentro de uma instituição e daquelas que puderam ser encaminhadas para famílias acolhedoras, que tiveram situações muito próximas de crianças que nunca foram afastadas das suas famílias, que nunca foram institucionalizadas. Então, diferentes relações, né? E no desenvolvimento dessa criança, desenvolvimento humano, cognitivo, emocional, e diferentes repercussões, né, impactos nesse processo dentre esses 3 grupos. Então, essa pesquisa é uma das pesquisas mais avançadas e importantes, né, que faz essa comparação desses 3 grupos de crianças, né? Então, já tem aí vários anos que essa pesquisa tem sido realizada, e a cada tempo esses neurocientistas eles apresentam resultados desse processo, desse avanço e das diferenças na formação dessa criança, né, no seu processo de desenvolvimento, na sua formação humana, e o que isso vai repercutir para a sua vida adulta. E para melhor ilustrar os efeitos da institucionalização, né, temos aqui esse reflexo, né, esse mapa que traduz os efeitos do processo da institucionalização de crianças e adolescentes quando comparamos os cérebros de crianças que nunca foram institucionalizadas daquelas que foram institucionalizadas. Então, esse mapa do cérebro mais colorido demonstra uma maior atividade cerebral, um processo formativo que lhe garantiu maiores conexões, né? E com isso vai proporcionar que essa criança
ela tenha mais condições no seu processo de formação humana, cognitiva, emocional, ao contrário das crianças que foram institucionalizadas, isso já se demonstra prejudicado, né? Menos formação, menos atividade cerebral e maior impacto nesse processo formativo, nesse desenvolvimento humano, cognitivo, emocional, social. Então, a partir disso, acho que essa base dessas pesquisas e experiências internacionais tem sido para nós o maior motivador, né, que possamos buscar novas formas de atendimento dessa criança e adolescente, garantindo um processo de formação e desenvolvimento humano que é possível por meio de um ambiente mais acolhedor, de um ambiente mais afetivo, que lhe proporcione essa garantia e segurança emocional, principalmente para que toda a vida dessa criança ela não seja severamente impactada, né, por esses prejuízos que lhe acarreta o rompimento de vínculos afetivos. A assessora Ana Angélica vai, na sequência, fazer uma explanação sobre a importância do acolhimento familiar e dos laços afetivos, e, em seguida, veremos os resultados da pesquisa que foi feita com a nossa rede de acolhimento em família acolhedora no Brasil. Muito obrigada. Olá, meu nome é Ana Angélica Campelo, trabalho na Coordenação Geral de Serviços de Acolhimento. É uma alegria estar aqui com vocês e falando sobre família acolhedora, que também é um tema muito relevante. Bom, como a Juliane já comentou, crescer em um ambiente familiar adequado e com vínculos afetivos saudáveis é essencial para o desenvolvimento de crianças e adolescentes. E por isso, naquelas situações excepcionais em que a criança e adolescente precise de um serviço de acolhimento, quer por estar em abandono, quer que por situações graves, que pela sua segurança ela precise ser temporariamente retirada de sua família de origem, o mais indicado é que ela seja acolhida em uma família acolhedora. Mas o que é um serviço de família acolhedora? Apesar de ser um serviço já conhecido, implantado há décadas em vários países, e até mesmo aqui no Brasil nós temos serviços de acolhimento de família acolhedora com mais de 20 anos, ainda são situações pontuais no nosso país, e esse ainda é um serviço muito pouco conhecido. E é por isso que agora nós vamos dar rapidamente um resumo, uma apresentação de como funciona um serviço de acolhimento em família acolhedora, as principais normativas que regem o seu funcionamento e também mostrar como está a situação de implantação desse serviço no nosso país. Inicialmente, a gente vai falar muito rapidamente do marco normativo brasileiro. A Lei 2010 de 2009, que alterou o ECA, colocou de forma mais explícita o serviço na legislação, inclusive indicando de que o acolhimento familiar terá preferência ao acolhimento institucional, e também incluindo textualmente na letra da lei que é um serviço que deve ser prestado como política pública. O Marco Legal da Primeira Infância reforça essa questão, também coloca novos artigos no ECA sobre o serviço e, inclusive, inclui mecanismos de financiamento. Além da legislação brasileira, as diretrizes da ONU para cuidados com crianças sem cuidados parentais dá um peso muito grande a essa questão de reconhecer e demonstrar os danos que os cuidados institucionais têm para as crianças e adolescentes, especialmente as crianças na primeira infância, e indica formas de prevenir essa institucionalização e garantir cuidados de qualidade em ambiente familiar para crianças que necessitam ser afastadas de suas famílias ou não as tenham por algum motivo.
O acolhimento familiar, ele é uma das medidas de proteção que o artigo 101 do ECA prevê. Como já foi dito também, ele, da mesma forma que o acolhimento institucional, ele é um serviço que é para ser aplicado excepcionalmente, apenas quando todas as outras ações de proteção que mantenham a criança e adolescente no seu núcleo familiar de origem realmente não tenham conseguido protegê-la, né? E nessas duas leis que eu coloquei anteriormente, foi incluído um artigo específico sobre o acolhimento familiar, que é o artigo 34, e que coloca a importância do poder público estimular a sua implementação. Algumas coisas que vale destacar no artigo 34, né, primeiro, a questão do parágrafo 1º, que fala da preferência. Então, ele coloca justamente as discussões todas que nós vimos da neurociência, todas essas demonstrações da importância de estar em um ambiente familiar, com afeto, com cuidado individualizado para o desenvolvimento infantil, fez o legislador incluir essa preferência do acolhimento familiar em relação ao acolhimento institucional. Também coloca da importância de se apoiar essa implementação. O artigo 3º é interessante, que ele já coloca, mesmo no corpo da lei, alguns parâmetros que as outras normativas sublegais também detalham bastante, mas já está aqui. Primeiro, que é um serviço que deve dispor de uma equipe técnica. Segundo, que o acolhimento ele é temporário. Terceiro, que há necessidade de que as famílias acolhedoras sejam selecionadas, sejam capacitadas e acompanhadas. E o outro ponto que coloca é que essas famílias não devem estar no cadastro de adoção, justamente diferenciando o acolhimento familiar da adoção. Por fim, o parágrafo 4º desse artigo, que foi incluído pelo Marco Legal da Primeira Infância, ele possibilita a utilização de recursos das 3 esferas de governo, federal, estadual e municipal, para manutenção dos serviços de acolhimento em família acolhedoras, inclusive subsidiando o repasse, o subsídio financeiro que o serviço dá para que as famílias possam manter essas crianças e adolescentes em seu meio. Uma coisa que nós não podemos esquecer, quando fala de serviço em família acolhedora, é que ele compõe o Sistema Único de Assistência Social e é um dos serviços que compõem a alta complexidade do SUAS. Da mesma forma, o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora precisa seguir todos os parâmetros legais dos serviços de acolhimento como um todo para crianças e adolescentes, e o principal diz respeito à questão da medida protetiva de acolhimento. Ele é um serviço que ele está aberto para crianças que, com guia de acolhimento, com uma medida protetiva determinada por uma autoridade judiciária, salvo em casos emergenciais, que o ECA também prevê, são encaminhadas para esse serviço. E ele entra no marco regulatório como uma das modalidades de serviço de acolhimento para crianças e adolescentes, juntamente com as modalidades institucionais, que é o abrigo institucional e a casa lar. A tipificação nacional dos serviços socioassistenciais inclui regras gerais e parâmetros para a oferta do serviço e as orientações técnicas de serviços de acolhimento para crianças e adolescentes, que é uma resolução conjunta do CONAMB e do CNAS, define de forma mais detalhada os parâmetros de funcionamento desse serviço. E agora a gente vai falar desses parâmetros. Então, o que seria um serviço? Se nós fôssemos falar numa frase, explicar o que é um serviço de acolhimento em família acolhedora. É um serviço que organiza o acolhimento de crianças e adolescentes afastadas por medida protetiva de suas famílias de origem na residência de famílias acolhedoras. Então, a principal diferença que podemos falar, a principal e da qual demandam várias outras, é essa questão. Uma criança que está no acolhimento institucional, ela está num abrigo, numa instituição.
Uma criança está no acolhimento familiar, ela está com medida de acolhimento, mas ela está vivendo numa casa, na residência de uma família. Da mesma forma, visa oferecer essa proteção integral para essas crianças e adolescentes até a reintegração familiar, a família de origem ou extensa, ou, quando isso não for possível, o encaminhamento para adoção, para outra família. A família acolhedora, ela não adota as crianças. Então, a família acolhedora, ela vai receber essa criança ou esse adolescente, vai cuidar, vai proteger, vai estar com ela. Quando essa criança, esse adolescente, retornar para sua família de origem ou for para uma família de adoção, essa família vai receber outra criança, outro adolescente e assim sucessivamente. Como metodologia de funcionamento, é muito importante a divulgação do serviço, a mobilização da comunidade local, porque é um serviço que só funciona se tivermos famílias. Então, as gestões que estão implantando o serviço, que planejam implantar, e aqueles locais onde já tem serviço de família acolhedora, é importante ter uma estratégia de divulgação da modalidade, de captação de famílias para serem famílias acolhedoras. Um aspecto muito importante, na verdade, crucial para o serviço, é uma boa seleção, uma boa capacitação e formação continuada dessas famílias e um acompanhamento próximo das famílias pela equipe técnica do serviço, assim como o acompanhamento das famílias de origem, assim como todo o serviço de acolhimento de criança e adolescente deve fazer, acompanhar junto com a rede essa família de origem, de forma a que ela supere as situações que levaram ao afastamento de seus filhos e esses possam voltar de forma segura. Nesse serviço, assim como os outros, mas de uma forma muito especial, é importante uma boa articulação com todos os atores do sistema de garantia de direitos, com a rede de serviços e, de forma muito especial, com o sistema de justiça. Como a gente já falou, são crianças e adolescentes que foram colocadas em acolhimento por uma decisão judicial e justamente por toda a delicadeza dele estar nessa família, pela questão dos vínculos, da forma gradativa que vai precisar ser essa saída, essa articulação permanente entre as equipes do serviço, a equipe do judiciário, né, da vara da infância, onde estiver, e da promotoria, é muito importante uma articulação constante, um fluxo de informações, um fluxo de acompanhamento conjunto das situações. É um serviço que, como os demais serviços de acolhimento, ele pode ser executado de forma direta ou indireta. A forma direta são os serviços governamentais, sob a responsabilidade direta do órgão gestor da assistência, na sua oferta, e a forma indireta, quando ele é executado em parceria com a organização da sociedade civil. Um ponto muito importante no serviço de acolhimento e família acolhedora é a questão dos recursos humanos. Ele é um serviço que, inclusive, ele é mais barato, ele tem um custo menor que um serviço de acolhimento institucional, tendo em vista que não tem todos os custos de manutenção de uma instituição, tem menos custos com recursos humanos em relação a cuidadores 24 horas, uma série de coisas. Mas ele tem uma equipe técnica que a gente diz que é o coração do serviço. Uma boa equipe técnica, uma equipe técnica com condições de trabalho adequadas, com capacitação, ele faz toda a diferença, vai ser a grande diferença entre um bom serviço e um mau serviço. Né? As normativas colocam como equipe mínima um coordenador, um psicólogo e um assistente social, numa proporção de atendimento de até 15 famílias acolhedoras e as respectivas, né, famílias de origem das crianças. Esse número deve, em serviços maiores, aumentar o número da equipe, claro, para fazer esse acompanhamento, e que vai fazer todo esse trabalho de uma seleção adequada dessas famílias, de uma capacitação e formação continuada, condizente e um acompanhamento próximo dessas famílias. Dando um spoiler aqui, a pesquisa que nós vamos apresentar aqui no final, a doutora Luciana um dos pontos
que foi mostrado foi justamente a importância da capacitação das famílias, é um grande diferencial para o bom andamento do serviço. As principais características desse serviço é essa questão de propiciar que o atendimento, que esse acolhimento aconteça num ambiente familiar. E ele garante naturalmente uma atenção individualizada, a convivência comunitária, né? Num serviço de acolhimento institucional, essa convivência comunitária é planejada, né? Vamos fazer um passeio, vamos sair. No convívio com a família, ele é natural. A criança convive naturalmente com as redes comunitárias que a família convive, vai para a praça, vai para a padaria, a família leva para a escola. É algo orgânico, né? E que ajuda bastante nessa continuidade da socialização da criança e do adolescente, além do dia a dia no ambiente familiar. A gente vai falar um pouquinho depois. Uma coisa importante é ressaltar que, como os demais serviços de acolhimento, ele tem que seguir aqueles princípios gerais que estão no ECA, que estão nas orientações técnicas, de excepcionalidade e provisoriedade do acolhimento, do investimento na reintegração da família de origem nuclear extensa e também na preservação da convivência e vínculo afetivo entre grupos de irmãos. Nós não falamos aqui, mas as normas colocam em cada família acolhedora, o ideal é que ela acolha, em princípio, uma criança e adolescente, salvo o grupo de irmãos, que eles devem ser acolhidos juntos. E que esse é um serviço que ele é especialmente importante na primeira infância. É um serviço que é adequado a todas as faixas etárias de criança e adolescente, mas na primeira infância, como já foi mostrado, né, é a idade em que as consequências da institucionalização são mais graves, então, prioritariamente, essas crianças devem ser acolhidas em família acolhedora. E quem pode ser família acolhedora? Qualquer pessoa, pode ser uma pessoa solteira, ou um casal, né, uma família, que se disponha a fazer isso, se disponha a acolher temporariamente na sua casa crianças e adolescentes que estão precisando desse acolhimento. Essas famílias, elas vão passar por uma avaliação psicossocial, né? Então, haver uma seleção para ver se elas atendem os critérios, né, de que realmente possam ofertar esse cuidado, essa proteção de forma adequada. A família acolhedora, ela não é uma família que tenha vínculos prévios com essas crianças. Não são crianças que são conhecidas da família, que são parentes da família. A família acolhedora, ela está se dispondo a acolher as crianças que vão necessitar, que serão encaminhadas pelo serviço. São famílias voluntárias. O acolhimento familiar não gera um vínculo empregatício da família acolhedora. São famílias que eles fazem atendimento de forma voluntária, mas recebem um apoio material, um subsídio para a manutenção da criança e do adolescente, né, visando cobrir os custos da manutenção dessa criança, que vai ser na casa da família acolhedora, né? E essa proibição, que inclusive está no ECA, nós já falamos disso, a proibição de pessoas que estão cadastradas, né, que são inscritas no cadastro de adoção ou que tenham o desejo de adotar, em ser famílias acolhedoras, porque no final nós vamos colocar que são coisas bastante diferentes, e se entende que uma pessoa que tenha a motivação de adotar, isso atrapalharia enormemente o seu desempenho como família acolhedora. O que é mais importante, isso é uma grande diferença desse serviço, e que gestores e técnicos que trabalham com eles precisam também perceber e pensar também em ações para suscitar isso. É que, para funcionar esse serviço, ele precisa da participação da sociedade, ele precisa da participação das famílias, do envolvimento dessas famílias para serem famílias acolhedoras, né? E então ele pressupõe uma corresponsabilidade entre Estado e sociedade, no cuidado, na proteção das crianças e adolescentes. Tem uma frase muito usada, né, no nosso meio, mas eu acho que ilustra bem isso, que é preciso uma aldeia inteira para criar, para educar uma criança e um adolescente. E o Serviço de Família Acolhedora precisa disso, que nós sejamos essa aldeia, que as famílias todas se sintam corresponsáveis por todas as crianças e adolescentes e aquelas que necessitam.
Uma coisa bastante importante da gente frisar é uma resposta, um comentário sempre que se fala de família acolhedora pela primeira vez para algum público, as pessoas entendem, começam a entender como funciona e a grande parte das vezes vem essa pergunta, um medo. E se a família e a criança se apegarem? E se a família se vincular à criança, se a criança se vincular à família? A separação vai gerar muito sofrimento, isso vai ser ruim para as crianças. Essa fala é muito recorrente. Então, o primeiro ponto, é bom a gente lembrar, e aí vamos voltar àquela fala inicial, inclusive da Juliane, das pesquisas internacionais que mostram isso abundantemente, que o vínculo afetivo não é o problema. A falta de um vínculo afetivo no período de desenvolvimento de uma criança é que é o problema. É um problema muito sério, inclusive. Então, a família acolhedora e a criança, elas devem se vincular. Isso faz parte da metodologia do serviço. É importante esse vínculo. Só que é um vínculo que é diferente de posse. Você pode ter vários vínculos afetivos durante a sua vida e não necessariamente mantê-los. As crianças têm vínculos fortes com as suas avós. É importante que uma professora de educação infantil tenha um vínculo, tenha um afeto com aquela criança. E a forma como isso vai ser trabalhado e deixado claro durante todo o processo, tanto para a família quanto para a criança e adolescente, isso vai tornar mais fácil essa separação. De qualquer forma, a metodologia do serviço prevê que essa separação ocorra de forma gradativa. Crianças e adolescentes, eles não são uma coisa, não são uma bola, um sapato, uma bolsa que você pega aqui e bota ali. Né? Eles são sujeitos de direitos. E então, a importância dessas transições serem gradativas é que vai fazer a diferença entre isso ser uma separação saudável ou uma ruptura traumática. Então, como metodologia, a importância dessa gradatividade que tem que ser acordada, inclusive com os demais atores, especialmente no sistema de justiça, a importância de uma comunicação efetiva e afetiva com essa criança desde o momento da chegada. Todos os momentos, ela saber o papel daquela família, a transitoriedade dessa medida. Ao mesmo tempo que ela se sente pertencente, acolhida, ela sabe, desde sempre, e em todas as idades, um bebê é uma criança pequena, a gente fala com as crianças pequenas, é importante colocar em palavras isso, mesmo que entenda que elas não estão entendendo, eles entendem muito mais do que a gente pensa. Quando for retornar para a família de origem, ou quando for para uma família adotiva, a importância de um processo gradual de aproximação, com ampliação paulatina desse convívio. Então, você vai ser, no caso da família de origem, nunca foi rompido, né? Digamos, durante todo o acolhimento, essa criança manteve contato com essa família. Quando se indica que há uma reintegração, então esse contato vai se tornar cada vez mais próximo, a criança vai passar fins de semana na casa da família, essa família vai começar a levar a criança para consultas médicas, e indo para a escola, cada vez mais próximo, isso vai se tornar uma coisa mais natural. No caso de uma família adotiva, que é uma nova família, a apresentação dessa família para essa criança, o convívio que vai se tornando um período de aproximação cada vez mais próximo, a família ir aos poucos substituindo a família acolhedora nos cuidados da rotina dessa criança, também nessas ações de levar, de passear. Então, uma inserção na rotina e na responsabilidade cotidiana, de forma que isso aconteça, essa transição, de uma forma mais orgânica. E a importância de rituais de despedida. A importância de haver essa despedida da família, de haver uma celebração desse ir para a sua família definitiva. Isso tudo são orientações que a metodologia traz para que essa não é uma separação, é uma transição de um vínculo para o outro. E aquele período do acolhimento, ele vai ficar guardado na história dessa criança, como todas as outras experiências. Só que vai ser uma recordação que vai agregar e não que vai traumatizar. Em vez de ela ter ficado 1 ano num lugar
onde se sentiu sozinha, onde não teve convívio familiar, onde não teve um olho no olho, um cuidado individualizado, ela conviveu esse ano, ela passou esse ano com cuidados reparadores. Então, esse grande medo do vínculo, na verdade, o vínculo ele é uma solução, ele não é um problema. Os principais benefícios do acolhimento familiar para crianças e adolescentes. Acho que durante a fala, acho que já coloquei vários, mas principalmente essa questão, reforçando, né, desse atendimento personalizado e dessa questão de permitir uma organização de uma rotina que é mais focada na criança, uma rotina mais natural. A rotina de uma criança e adolescente numa família acolhedora é como a rotina de qualquer criança e adolescente em família. E é muito diferente de uma rotina numa instituição, que é uma rotina coletiva, uma rotina bem mais rígida, né? A questão do próprio convívio do ambiente familiar, da aprendizagem das relações, dos vínculos afetivos mais estáveis, de ter uma pessoa de referência. No acolhimento institucional, a criança fica e os trabalhadores saem. As pessoas vão, são pessoas... Nós não estamos falando mal do acolhimento institucional aqui. Nós sabemos que tem profissionais excelentes, tem acolhimentos excelentes que fazem o possível, né, para dar um bom atendimento à criança. Mas esse profissional, ele vai cumprir a sua carga horária e vai voltar para a sua casa. E a criança fica, e outro profissional vem e vai. Então, o próprio desenho do serviço, ele dificulta esse cuidado estável e essa sensação de pertencimento ao ambiente. E, para quem executa o serviço, como nós já falamos, o custo de um acolhimento institucional é maior que o custo de um acolhimento familiar. Tendo em vista que, nesse último, não há despesas daquela oferta ininterrupta de um serviço, tarifas de água, luz, aluguel, manutenção do imóvel, o pagamento de pessoal permanente, educadores, 24 horas por dia, auxiliares e tudo mais. Então, além de ser mais benéfico para as crianças e adolescentes acolhidos, é um serviço que gera um custo menor para a política pública. Por fim, uma questão muito importante quando a gente está falando de acolhimento familiar e que ainda gera muita confusão. A diferença entre família acolhedora e adoção, e família adotiva. Acolhimento familiar não é adoção, não tem nada a ver com adoção. Isso tem que estar muito claro para todos os envolvidos. As principais diferenças. O acolhimento familiar é temporário. Já a adoção é definitiva. A adoção é uma forma de você ter um filho. A criança adolescente, ela passa a ser filho dos pais adotivos, da mesma forma com todos os direitos de um filho biológico. A certidão de nascimento sequer faz essa observação, né? O Estatuto da Criança e Adolescente coloca isso. Outra diferença, o vínculo com a família de origem é preservado no acolhimento familiar. Tanto o vínculo legal, ela continua sendo filha daquelas pessoas, neta daquelas outras, como a manutenção do vínculo mesmo, das visitas, do contato, até porque a ideia inicial, salvo exceções, quando isso não for possível, é que essa criança possa retornar para essa família de origem. No caso da adoção, a adoção se dá apenas quando não há nenhuma possibilidade de uma reintegração segura à família de origem, e então esse vínculo ele é rompido definitivamente. Inclusive em termos legais. Os vínculos legais de filiação são rompidos. O serviço, uma família acolhedora, ela está inserida num serviço, um serviço que tem regras, um serviço que é coordenado, acompanhado permanentemente por uma equipe técnica. Essa criança, assim como no acolhimento institucional, de 3 em 3 meses, vai ter um relatório encaminhado para a vara da infância. A família adotiva, depois da sentença de adoção, ela é uma família como qualquer outra família, né? E agora, para finalizar nossa apresentação, nós vamos mostrar alguns dados sobre serviços de acolhimento familiar no país. Os dados do Censo SUS de 2019,
que são os últimos dados que a gente tem já sistematizados, de censo, SUAS, mostram que nós temos 31.533 crianças e adolescentes acolhidas no país, naquele momento, dos quais mais de 95% estão em acolhimento institucional e apenas 4,9% em acolhimento familiar. A gente pode olhar também aqui no mapinha que esse acolhimento ele também não é distribuído de forma igual entre as regiões do país. Há uma concentração maior do acolhimento familiar na região sul, na região sudeste, um pouco menos na região centro-oeste e menos ainda nas regiões norte e nordeste. Pensando nesse aumento do acolhimento familiar, se a gente for analisar os dados do Censo SUAS pelos anos, começamos a ter essa informação em 2015. Em 2011, a pergunta era no Censo de Gestão, dizia apenas se há um serviço de acolhimento em família acolhedora regulado por lei. Mas muitas vezes há a lei e não há o serviço. A lei precede, às vezes, em muitos anos, a verdadeira implantação do serviço. Então, a partir de 2015, há essa pergunta no Censo SUAS e a gente pode ver esse aumento de 134 serviços em 2015 para 381 serviços em 2019. Uma coisa boa, nós não falamos, foi bom ter essa tela que fala da regulamentação por lei, que todos saibam que é importante que uma lei municipal regule o serviço. Isso facilita toda a organização do serviço, inclusive questões de operacionalização, como o valor e a forma de transferência do subsídio financeiro para as famílias acolhedoras durante o acolhimento. Como a comparação internacional, a gente pode ver esse percentual de acolhimento familiar em relação ao total de crianças e adolescentes acolhidas. Nós temos países como a Austrália, em que 91% das crianças e adolescentes afastadas das suas famílias estão em acolhimento familiar. Vários países, Estados Unidos, Reino Unido, Noruega, com mais de 75% disso, e alguns, como França, Espanha e aí Romênia, entre 50% e 70% das crianças acolhidas. Os países da Europa, em quase a sua totalidade, com exceção, salvo engano, de Portugal, têm o acolhimento familiar como a principal. O número de crianças e adolescentes em acolhimento familiar é significativamente maior do que em acolhimento institucional, assim também como os países da América do Norte, Estados Unidos e Canadá. Diante disso, a gente vê o Brasil com menos de 5% de crianças e adolescentes em acolhimento familiar, mesmo com toda uma legislação falando dessa prioridade, mesmo já se sabendo de todos os benefícios desse serviço. E então tem a pergunta, como superar esse ato entre a lei e a prática? Então se fez necessário conhecer quais são os principais gargalos que estão impedindo que o acolhimento familiar tenha mais abrangência no nosso país. A partir dessa necessidade, a Secretaria Nacional de Assistência Social, contando com parceria preciosa de uma coalizão de instituições que são especialistas no acolhimento familiar, fez uma pesquisa, não mais para saber quantos lugares tem serviço, como são esses serviços, são informações que nós temos do Censo SUAS, mas é uma pesquisa para querer saber dos gestores e das equipes técnicas quais são ou quais foram as principais questões que dificultaram a implementação e a consolidação desse serviço, e também quais são os fatores que favoreceram. Então, agora vai estar com vocês a doutora Luciana Pérez, que foi a pesquisadora responsável por essa pesquisa,
fazendo um resumo dos principais achados. Obrigada. Olá, eu sou Luciana Cassarino Pérez, sou pesquisadora responsável pela pesquisa que identificou fatores que favorecem e dificultam o processo de implementação de serviços de família acolhedora no Brasil. Eu trouxe aqui um recorte dos resultados desse diagnóstico, que foi uma pesquisa bastante extensa. Vou compartilhar aqui a tela com vocês para contar um pouco do que foi, então, essa pesquisa. A pesquisa tem como título Fatores que favorecem e dificultam a implementação de serviços de acolhimento em família acolhedora nos municípios brasileiros, na perspectiva de gestores e equipes técnicas. Ela foi realizada no período entre 23 de novembro do ano passado e 23 de fevereiro desse ano, 2021, e é uma iniciativa da Coalizão pelo Acolhimento Familiar, em parceria com a Secretaria Nacional de Assistência Social. A principal finalidade desse diagnóstico, dentre vários objetivos que a gente teve, foi embasar a produção de um material que está sendo produzido, inclusive, neste momento, que é um guia para orientar a implementação de serviços de acolhimento em família acolhedora. Então, a ideia era que a gente pudesse identificar quais são os entraves e as possibilidades de superação desses entraves na implementação dos serviços e focar esse guia justamente nas necessidades que os municípios têm, sejam eles de pequeno, grande porte ou independente da região onde estão localizados. Então, nós tivemos como objetivo geral compreender os processos envolvidos na implementação de serviços de família acolhedoras nos municípios brasileiros, através de um diagnóstico dos fatores que favorecem e dificultam a implantação e a consolidação desses serviços, Então, não só o processo até que o serviço exista de fato, mas também a consolidação dele, Como que ele está acontecendo na prática. Para que a gente pudesse atingir esse objetivo, a gente desenhou um estudo de métodos mistos, uma pesquisa de métodos mistos. Então, foram 2 estudos quantitativos e um estudo qualitativo. Os estudos quantitativos, no primeiro a gente ouviu gestores e no segundo a gente ouviu equipes técnicas, através de questionários online. Então, a gente enviou, por e-mail, através do Ministério da Cidadania, os questionários para que os gestores e as equipes técnicas respondessem. Esses questionários eles foram construídos a partir de um estudo prévio que nós fizemos com especialistas na área. Então, consultamos vários especialistas da área de acolhimento familiar, foram 10 especialistas do Brasil todo, sobre quais eram as hipóteses que eles tinham em relação às dificuldades e aos aspectos que favorecem a implementação dos serviços. E, a partir daí, a gente formulou várias questões, vários itens divididos por categorias, por domínios, e foi esse questionário que os gestores e as equipes técnicas responderam. Já no estudo qualitativo, a gente fez entrevistas mais aprofundadas, então foi uma amostra menor, qualitativa, em que a gente aprofundou um pouco mais os resultados que a gente obteve no estudo quantitativo. No estudo quali, a gente, além dos serviços que estavam em funcionamento, a gente também foi em busca de serviços que estavam em processo de implantação. Então, municípios onde existia a intenção do serviço existir, mas que ainda estava em processo, para que ele de fato começasse a funcionar. E a gente também estava interessado aqui no estudo qualitativo em alguns municípios onde o serviço de família acolhedora chegou a existir e hoje não funciona mais, Então, para entender quais foram as dificuldades e por que esse serviço não deu continuidade ao trabalho. Então, eu vou apresentar de forma bastante breve, alguns resultados importantes, primordiais, desses estudos. O primeiro deles, com gestores, nós tivemos uma amostra de 158 participantes, então 158 municípios participaram. A maioria dos respondentes do questionário estava entre gestor da assistência social e coordenador da alta complexidade. É importante a gente dizer que a amostra, ela é representativa da realidade dos serviços, Então, a gente seguiu o Censo SUAS para ir atrás desses casos, Esses e-mails foram disparados com os questionários para todos os serviços que constam no Censo SUAS como existentes no país.
E a gente conseguiu uma amostra que ela se distribui de forma muito similar à população de municípios com serviços de família acolhedora. Tanto por região, como vocês podem ver, né, uma concentração muito maior de serviços na região sul e sudeste, quanto por porte de município, né, pequeno porte, médio e grande porte. Então, isso é importante porque a gente pode dizer que esses resultados são representativos, podem ser generalizados, né, os resultados da pesquisa para a realidade dos serviços no Brasil. O que a gente teve de resultado de forma bastante geral, né? Como eu comentei, a gente dividiu as questões, as dificuldades encontradas por domínios, né? Então, a gente teve uma série de conglomerados, digamos assim, que representavam temas dentro dos quais os gestores identificam dificuldades. E as principais dificuldades que a gente encontrou, elas estão concentradas nos temas de recursos humanos e conhecimento e divulgação da modalidade. Essa diferença, ela é estatisticamente significativa em relação às outras dificuldades, com legislação e trâmites, porte e localização, todos, né, esses outros 4 domínios que vocês estão enxergando no gráfico. Em relação ao conhecimento e divulgação da modalidade, o que a gente tem dentro desse domínio, né? Todos os aspectos relacionados ao conhecimento da população em geral sobre o que é acolhimento familiar, né? Então, a falta de conhecimento é um problema importante, não só da população em geral, mas também de todos os setores envolvidos no processo de acolhimento familiar, então, às vezes, do sistema de justiça, do próprio Ministério Público, dos próprios técnicos, né, que começam a ter que trabalhar com o acolhimento familiar, a questão da confusão entre adoção e acolhimento familiar, então, vários aspectos relacionados a conhecimento e divulgação da modalidade. Já na questão de recursos humanos, a gente tem uma dificuldade aí com a falta de pessoas, de técnicos para trabalhar dentro dos serviços, né? Então, técnicos compartilhando a sua função no serviço de acolhimento familiar com outros serviços, né, acumulando funções e uma série de outros aspectos relacionados a esses recursos humanos. No estudo 2, a gente ouviu, então, técnicos das equipes, né? Aqui a gente teve um N um pouquinho menor, de 133 participantes. É importante salientar que a gente teve um tempo bastante curto para fazer a coleta desses dados. Ela aconteceu durante 15 dias, num período ali de dezembro, um pouco antes do recesso de Natal e Ano Novo. A gente fez questão de fazer essa coleta em dezembro ainda, por conta da mudança de gestão que aconteceu, né, entre o ano de 2020 e 2021. Então, a gente teve aí uma amostra um pouquinho menor e o questionário das equipes técnicas era bastante extenso, porque a gente tinha interesse em uma série de aspectos e aí a gente até teve uma amostra maior, mas teve que excluir alguns participantes por conta de não terem respondido o questionário inteiro. Mas, basicamente, os coordenadores responderam esse questionário, alguns psicólogos, assistentes sociais também. E aqui a gente tem uma amostra distribuída muito similarmente àquela dos gestores, né, que também nos permite dizer que essa é uma amostra representativa da nossa situação dos serviços atualmente, serviços de família acolhedora. Bom, em relação às dificuldades enfrentadas pelos técnicos, né, o que eles acham que está sendo um entrave mais importante no processo de implementação dos serviços? Aqui a gente tem, em primeiro lugar, o domínio também de conhecimento e divulgação da modalidade, mas aqui a gente tem um domínio diferente, que diz mais respeito à prática, né, ao dia a dia dos serviços, e não à implantação e à questão da gestão, que é a captação, seleção e capacitação de novas famílias, né? Esse foi um outro aspecto bastante salientado, e eles também se destacaram em relação às outras dificuldades, que vocês podem ver que são menores, né? O que as equipes falaram sobre as outras dificuldades. Então, a gente tem aqui, de novo, a questão da divulgação, né? Aqui a comunidade não conheceu o que é o acolhimento familiar, e a gente tem dificuldades importantes em relação à captação de famílias. Então, às vezes, o serviço existe, mas tem muita dificuldade em ter um cadastro consistente de famílias aptas e que estejam, né, dispostas a acolher. A questão da capacitação também foi um entrave importante, né? Então, as equipes, às vezes,
não se sentindo preparadas e, às vezes, com recursos e tempo necessário para poder fazer essa capacitação. Então, residiu aqui as principais dificuldades, na opinião das equipes técnicas. E aí a gente parte para o terceiro estudo, que é o estudo qualitativo, onde a gente conseguiu enxergar com um pouco mais de detalhe essa questão dos entraves e das possibilidades, né, no processo de implementação dos serviços. Porque nos estudos quantitativos, como vocês puderam ver, a gente teve uma visão bastante geral. Então, aqui foram 30 municípios que participaram. Essa amostra, diferente dos estudos quantitativos, foi uma amostra selecionada por conveniência. Então, a gente foi atrás daqueles municípios que nos interessava por algum motivo, e foram 45 entrevistados entre gestores e técnicos, né? Para que a gente pudesse analisar, né, todo o contingente de entrevistas, né, então foram 30 entrevistas, bastante conteúdo, nós fizemos uma análise temática de conteúdo, com base nessas autoras, Brown e Clark, e formulamos algumas categorias a priori, né? O que a gente está chamando de categorias a priori? Como a gente já tinha os domínios, né, os conglomerados de itens e problemas, em alguns domínios, a gente utilizou esses mesmos domínios para categorizar o conteúdo das entrevistas que a gente fez com os gestores e os técnicos nesse estudo qualitativo. Dentro de cada domínio, a gente dividiu as categorias em fatores de proteção e fatores de risco para a implementação dos serviços. E aí a gente consegue enxergar com bastante clareza quais são os aspectos que a gente ainda precisa enfatizar, inclusive naquele guia que eu comentava no começo da apresentação, para poder expandir, então, a modalidade de acolhimento familiar. Aqui, só para representar graficamente, vocês entenderem a quantidade de conteúdo, né, e de categorias que a gente teve nessa pesquisa. Então, cada uma dessas bolas maiores que estão em volta ali da sigla SAFA são os domínios, as categorias. Como eu falei, a gente tinha 8 categorias formuladas a priori, a partir do estudo quantitativo, e no estudo qualitativo emerge uma outra categoria, que é a categoria da pandemia, que vocês podem ver. Então, são 9 grandes domínios, grandes categorias, né? A pandemia foi um aspecto que influenciou muito, né, na operacionalização dos serviços durante o ano de 2020, então a gente não tinha como ignorar esse aspecto. Cada uma dessas bolinhas pequenas que circundam as bolinhas maiores são subcategorias dentro de cada categoria. Obviamente que a gente não vai, né, ter tempo aqui de entrar em cada uma das subcategorias, mas eu vou apresentar, então, agora alguns exemplos de subcategorias que são mais relevantes e importantes para esse contexto aqui, para vocês entenderem do que a gente está falando nesse estudo qualitativo. Então, do lado esquerdo aqui, vocês veem as categorias, né? Coloquei quantas subcategorias, quantos fatores de risco de proteção a gente encontra em cada um. E do lado direito, eu apresento alguns exemplos dentro de cada uma dessas categorias, né? Localizadas ou no eixo de risco ou no eixo de proteção. Então, a gente tem, por exemplo, vou começar com a segunda categoria, né? Vou destacar essas que estão em negrito. A articulação com a rede intersetorial e o sistema de justiça. Foi um domínio bastante destacado, não foi o mais destacado no estudo quantitativo, mas foi bastante destacado. E aqui no estudo qualitativo ele aparece também de forma bastante contundente, e algumas subcategorias importantes dentro desse domínio. A questão da descontinuidade pelas trocas de gestão. Então, essa coisa de cada vez que troca a gestão do município, ter que praticamente recomeçar. Então, isso é algo que foi muito presente nas falas, tanto dos técnicos quanto dos gestores, né? Então, a equipe troca e aí se perde todo o vínculo com a família, né? A família acolhedora, a família de origem, as próprias crianças e adolescentes. Ou é necessário, enfim, fazer uma troca de sede, porque a gestão entende, né, que não é naquele local que o serviço tem que ficar. Então, todas as questões novas que aparecem a cada troca de gestão, dificultando a continuidade do trabalho. A resistência do sistema de justiça ou do Ministério
Público, né, também nesse domínio da articulação. Então, quando não há um trabalho conjunto, em rede, com o sistema de justiça e com o Ministério Público, isso esbarra muito o trabalho feito pelas equipes e pelos gestores dentro, né, da assistência social. Por outro lado, quando existe um apoio dos gestores da assistência social, dos juízes e promotores, né, nesse processo, o trabalho deslancha muito facilmente, né? Então, a gente observou relatos muito interessantes de equipes técnicas, por exemplo, que têm a parceria muito forte com algum juiz ou algum promotor em especial, muito sensível à causa do acolhimento familiar, e o quanto isso favorece o processo, o trabalho do serviço, né? No domínio, na categoria captação, seleção e capacitação das famílias, a gente tem, por um lado, um fator de risco bastante importante, que são capacitações muito falhas. Às vezes as próprias equipes trazem isso, né? O quanto eles sabem que não estão dando a capacitação que deveriam para as famílias acolhedoras, né? Então, isso como algo bastante ruim e que às vezes influencia também na retenção e, obviamente, na qualidade do acolhimento, né, na retenção dessas famílias e na qualidade do acolhimento oferecido. Por outro lado, a gente tem como proteção, nesse domínio de captação, seleção e capacitação, a busca ativa por famílias. Então, os serviços que optaram por fazer uma busca com as famílias que eles entendem que têm o perfil para acolhimento, tiveram resultados mais importantes, né, nessa questão tanto da captação quanto da retenção, e a capacitação consistente e sistematizada. Então, se por um lado a capacitação falha, que a gente está chamando de falha aqui, as capacitações que não englobam todos os temas necessários e importantes, que têm curta duração, que não são capacitações contínuas, né? Quando isso acontece de uma forma consistente, sistematizada, quando a equipe está preparada para fazer essa capacitação, recebe supervisão, né, de um especialista, a gente observa que o serviço caminha com mais tranquilidade. Na categoria de conhecimento e divulgação da modalidade, a gente tem, por exemplo, concepções equivocadas sobre vinculação afetiva, né? Então, uma série de aspectos relacionados à falta de conhecimento da sociedade em geral, mas essa concepção de que eu não posso acolher, como é que eu vou acolher uma criança, ela vai se apegar e depois eu vou devolver, né? Essa ideia de que a família vai devolver a criança para a família acolhedora, para a família de origem, né? Então, essas concepções interferindo muito na adesão das famílias e, às vezes, as equipes sem saber como desmistificar isso, né? Por outro lado, a gente tem fatores de proteção, por exemplo, como trocas de experiência entre os municípios que estão há mais tempo com o serviço, ou até a troca de experiências internas entre os diferentes setores da rede intersetorial, como um aspecto que favorece a divulgação da modalidade e o conhecimento da sociedade e dos outros setores sobre o acolhimento familiar. Em relação ao financiamento e infraestrutura, a gente tem, por um lado, uma série de fatores de risco, né, que eu não vou mencionar todos aqui, mas falta de uma sede própria, de um veículo específico para o serviço, enfim, uma série de aspectos. E, por outro lado, a gente tem principalmente em relação ao acolhimento institucional, essa modalidade de acolhimento familiar é muito vantajosa para o município, né? Então, os municípios que optaram por fazer essa transição, né, ou diminuir o acolhimento institucional e aumentar o acolhimento familiar, a gente observou muito esse discurso, né, do quanto até os gestores ficaram muito satisfeitos com o fato de que isso se tornou uma vantagem grande em termos financeiros para o município. Vou passar por essa aqui de legislação e trâmites, e a gente vai, então, só para fechar, vou falar um pouquinho sobre o domínio de recursos humanos, que também foi um dos mais salientados. A gente tem como fator de risco, ali em negrito, né, o acúmulo de funções das equipes técnicas, né? Então, como eu comentei, muitos fazendo funções que não são só
do serviço de acolhimento familiar, e a gente sabe que o acolhimento familiar exige muito dos técnicos, né, e eles ficam bastante sobrecarregados, e por outro lado, um fator de proteção apresentado pela equipe técnica e pelos gestores é a questão de ter uma equipe exclusiva para o serviço de acolhimento familiar. Então, para fechar, uma pequena articulação dos resultados, e aqui eu vou trazer algumas pinceladas também de alguns resultados que não foi possível trazer de forma mais aprofundada, mas só para vocês entenderem a importância desse diagnóstico, dos resultados que foram encontrados aqui. A gente tem que são poucos os serviços de família acolhedora no país, né, com poucos acolhimentos e com poucas famílias aptas para acolher. A gente identificou também que subsídios que não são a Bolsa Auxílio, né, subsídios extras para a família, não são comuns de acontecer, e são menos comuns os benefícios para a família de origem. Então, a gente perguntou ao serviço sobre isso, e a gente identificou que não é comum que eles recebam esses benefícios. A gente identificou que as equipes elas estão sobrecarregadas por acumularem outras funções ou não contarem com o mínimo número de técnicos necessários, que a formação continuada e a supervisão técnica para as equipes não são a realidade da maioria dos serviços, né? Então, além da capacitação que é falha para as famílias acolhedoras em muitos serviços, a gente tem também uma dificuldade com a capacitação das próprias equipes. O domínio de conhecimento e divulgação da modalidade, ele foi o mais apontado, principalmente a falta de conhecimento da sociedade. A captação das famílias acolhedoras também aparece como um entrave importante, a falta de conhecimento e interesse da sociedade e o perfil desejado pelos poucos interessados foram as causas mais levantadas para a dificuldade em captar novas famílias. Gestores e equipes técnicas identificaram mais dificuldades de articulação com a rede socioassistencial do que com o sistema de justiça e Ministério Público, e dificuldades com o sistema de justiça são menos frequentes, mas elas estão presentes e muito evidenciadas nos relatos dos entrevistados, né? Então, a gente vê que essa questão da articulação é um aspecto que precisa avançar muito, porque ele é também central para a implementação desses serviços, para que eles se consolidem de forma importante e com qualidade. Os serviços que têm projeto político-pedagógico, eles tenderam a apontar menos dificuldades com o acompanhamento sociofamiliar. Esse foi um outro resultado que a gente encontrou. E a preparação da base exerce importante influência na superação de outros entraves comuns, né? Então, quando tem esse período de preparação da equipe, né, quando o serviço não começa a funcionar, digamos, de forma atropelada, isso influencia muito na qualidade posterior. A expansão da modalidade no país, a exemplo da região sul, né, que é a região com mais serviços, parece favorecer a superação dos entraves mais comuns. Então, à medida que essa modalidade vai se expandindo, é um pouco natural, né, que a questão da divulgação e da captação acabe sendo um problema menos importante, porque tem mais serviços, fica mais conhecido. Mas, ao mesmo tempo, na região sul em especial, outros desafios aparecem como maiores, como a questão das equipes, né, sobrecarregadas, e da infraestrutura, que nem sempre é ideal. Equipes de municípios de grande porte tendem a ter mais dificuldade com o conhecimento e divulgação da modalidade, e equipes de municípios de pequeno porte tendem a ter mais dificuldades com o acompanhamento sociofamiliar. Então, de forma geral, esses seriam os resultados que a gente encontrou. Como eu disse, é um pequeno recorte de um diagnóstico bastante completo e que a gente espera poder trazer os resultados em breve em um relatório, né, técnico mais detalhado para quem tiver interesse em se aprofundar um pouco melhor, né? Eu agradeço a atenção de todos e estou à disposição através do meu e-mail para quem tiver alguma dúvida, algum comentário. Obrigada. Concluir as nossas planações, nós gostaríamos de deixar aqui registrado, que vamos deixar disponível na descrição desse vídeo, alguns links que vão redirecionar para outros conteúdos, né, para alguma dessas pesquisas que nós citamos. Então, vocês poderão acessar e ter conhecimento de forma mais aprofundada, né, em relação a esses outros dados.
Quero agradecer aqui a participação da assessora técnica Ana Angélica por todo o trabalho, empenho. Agradeço a doutora Luciana Cassarino Pérez, não apenas pela realização dessa importante pesquisa, mas também por estar conosco nesse processo de construção desses materiais que virão e que nos subsidiarão para aprimoramento dos serviços existentes, mas também para que possamos trabalhar na perspectiva de ampliação dessa modalidade, desta oferta de acolhimento em famílias acolhedoras no nosso país. Agradeço aos profissionais, mais uma vez, que participaram dessa pesquisa, que nos trouxeram elementos riquíssimos, né? Tanto daquilo do que foi possível, dos fatores que favoreceram a implantação, mas também, mais importante, do que houve de dificuldade nesse processo de implantação. E a partir desse conhecimento, nós teremos mais elementos para subsidiar, para apoiar as gestões municipais que se implicarão neste processo, nessa responsabilidade de ampliar, né, de ofertar esse acolhimento em famílias acolhedoras para aquelas crianças e adolescentes que necessitam de acolhimento. Não podemos deixar de agradecer às instituições parceiras que viabilizaram essa consultoria. Sem este apoio, nós não teríamos condições, num período curto de tempo, realizar a pesquisa e também construir esses materiais. Então, é um agradecimento especial a essas entidades. E também deixar aqui o registro de que a nossa secretária nacional, Maria Velônia, tem colocado como agenda prioritária essa temática, né? Então, estamos com todos os esforços, estamos com o apoio dessas entidades, contamos com a participação dos estados, dos municípios, do interesse das gestões locais e também do apoio das entidades que defendem esta causa, né, para estar conosco em todo esse processo, né, que nós vamos ter aí de mobilização, de discussão, de aprofundamento dessas temáticas. Vamos organizar outras agendas para aprofundar mais esses assuntos e juntos nós possamos garantir um melhor atendimento às nossas crianças, sobretudo garantindo o direito à convivência familiar e comunitária, fundamental para esse processo de desenvolvimento humano das nossas crianças e adolescentes. Então, muito obrigada pela participação de todos. Até uma próxima oportunidade. Até breve.